Senado para votar a medida provisória que viabiliza a privatização da Petrobras já começou. É expectativa grande porque é Eletrobras, eu estou confundindo toda hora aqui, ó, Petrobras na cabeça, mas é Eletrobras. A matéria é uma das prioridades da pauta econômica do governo. Vamos começar então com o Cássio Zema, porque teve mudanças de ontem para hoje na tentativa de inclusive conquistar mais apoio. Tem relatório novo do senador Marcos Rogério, que é quem está responsável por esse assunto. Cássio, traz os detalhes para a gente. Isso, Daniel, até a ideia do senador Marcos Rogério, que é o relator dessa medida provisória, é chegar num consenso para que essa medida provisória seja aprovada. Por isso, essa proposta precisa ser aprovada o quanto antes, porque a MP, então, ela perde a validade nos próximos dias, especificamente na próxima terça-feira, dia 22. Então, é uma corrida contra o tempo. O texto, Daniel, ainda enfrenta muita resistência no Senado, tanto que o relator, o Marcos Rogério, ele apresentou esse novo parecer nesta manhã, na tentativa de obter mais apoio. Vamos falar, então, com a repórter Carla Bride, que está no Congresso e tem mais detalhes para a gente sobre a privatização da Eletrobras. Bom dia, Carla. Bom dia, Cássio, a você e a todos que nos assistem no live. Então, a sessão do plenário aqui do Senado começou agora há pouco, por volta das 11 horas, portanto, com 1 hora de atraso em relação ao horário que estava marcado. Lembrando que a MP da Eletrobras deveria ter sido votada na sessão de ontem, mas foi adiada, então, para a sessão de hoje, justamente para o senador Marcos Rogério, do DEM, ter tempo de ler todas as emendas dos senadores, receber todas essas emendas e colocar nesse relatório novo que foi apresentado hoje. As mudanças principais nesse relatório é o fim da obrigatoriedade de contratar termoelétricas antes do início da privatização. Então, isso estava previsto no texto anterior e agora o senador retirou essa obrigatoriedade. Então, os leilões poderão ser feitos após o início da privatização da Eletrobras, que está previsto para encerrar essa privatização até o começo do ano que vem. Então, dá mais tempo para os leilões serem realizados. Esse foi um apelo do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, justamente para ter mais apoio aqui no Senado para que ela seja aprovada. Lembrando que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está agora no Senado, e caso mudanças mais concretas sejam feitas no texto, ele vai ter que precisar voltar para a Câmara para aprovação dessas novas mudanças. Então, o governo tem pressa e tenta articular aqui no Congresso para que isso seja feito o mais rápido possível e para que a medida provisória não caduque, não passe do prazo que está previsto. Além disso, outra mudança essencial também nesse relatório novo do senador Marcos Rogério é que ele incluiu estados da região sudeste naquela contratação do governo federal, uma contratação que dura 15 anos de usinas termoelétricas em diversas regiões do Brasil. Então, anteriormente estavam incluídas as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e agora foi incluída a região Sudeste. Então, a divisão dos 6.000 megawatts para essas usinas está distribuída agora também na região Sudeste. Os senadores da oposição e também contrários a alguns pontos da reforma da medida provisória alegam que essa questão acaba beneficiando empresas que atuam nessas regiões, então acabam priorizando essas empresas que já têm um comando nessas regiões em relação às termoelétricas. Mas o texto, então, vai ser bem debatido aqui hoje no Senado Federal, a previsão é que a discussão seja longa, inclusive outras matérias que estavam previstas que vão caducar daqui a pouco foram adiadas para a semana que vem, para que os senadores tenham tempo de discutir a medida provisória que privatiza a Eletrobras. A gente vai acompanhando esse diálogo ao longo do dia. Eu vou vocês. Tá aí, Carla Bride.